O segurança agarrou o velho pelo braço e arrastou ele para fora enquanto o dono do estabelecimento gritava na frente de todos: "Tire esse lixo daqui antes que eu chame a polícia." O homem não resistiu, não implorou, apenas olhou uma vez para trás com um silêncio que ninguém soube interpretar. Mas quando o segurança abaixou para pegar o que havia caído do casaco do velho, encontrou algo que o deixou imóvel no meio da calçada. O que ele descobriu naquele momento calou cada pessoa que havia rido. E o que aconteceu nas horas seguintes, ninguém dentro daquele lugar jamais vai esquecer. São Paulo estava com aquele frio seco de julho, que não pede licença. O tipo de frio que entra pelas costuras dos casacos velhos, que fareja as solas gastas dos sapatos e sobe pelos tornozelos como lembrança de tudo que já foi melhor. Na rua Haddock Lobo, no bairro Jardins, as jacarandás que alinhavam a calçada balançavam os galhos nus no vento, e o asfalto reluzente de orvalho ainda guardava as marcas das últimas rodas de carros importados que haviam estacionado ali na noite anterior. Era uma terça-feira, pouco depois das 11 da manhã. Antônio Raimundo Estrela caminhou devagar pela calçada larga, apoiando levemente o peso no lado direito do corpo. Sequela silenciosa de um AVC que o havia visitado 5 anos antes e nunca se despedido completamente. Seus passos eram cautelosos, mas não eram fracos. Via neles uma qualidade difícil de nomear. Algo entre a contenção de quem aprendeu a medir forças e a firmeza de quem ainda sabe muito bem para onde está indo. Ele tinha 71. O sobretudo de lã cinza que vestia era de boa qualidade. Fora um dia. Agora as mangas exibiam um brilho desgastado nas dobras, e o forro interno, que ninguém via, estava puído nos cotovelos. A calça de tecido escuro ainda carregava o vinco que alguém havia passado com cuidado há dias. Os sapatos, esses então contavam uma história longa. Couro legítimo, costura de qualidade, mas a sola havia sido trocada tantas vezes que a parte de baixo pareciam pertencer a épocas diferentes. Antônio parou na frente do número 847. Ficou ali por um momento que durou mais do que um momento. Os olhos escuros percorreram a fachada do estabelecimento com uma lentidão que não era hesitação. Era memória. A fachada havia mudado. A madeira escura na entrada era nova, importada, com aquele brilho de verniz caro que quer dizer algo ao mundo. A placa dourada dizia, em letras serifadas elegantes, Empório Velasco, gastronomia. As jardineiras nas janelas tinham plantas que Antônio não reconhecia, suculentas modernas que não existiam quando aquele espaço foi seu. Mas no canto esquerdo da fachada, logo abaixo da segunda janela, os azulejos portugueses ainda estavam lá, brancos com detalhes em azul cobalto, levemente irregulares, dispostos em padrão que nenhum ladrilheiro moderno repetiria, porque era caro demais fazer assim. Conceição havia escolhido cada peça. Tinha ido pessoalmente ao depósito em Santo André com a lista na mão e uma teimosia no queixo que não admitia substituto. Tem que ser exatamente esse, Toinho, ela havia dito, segurando uma peça contra a luz. Imperfeição tem charme. Antônio pousou a mão espalmada sobre um dos azulejos. O frio da cerâmica atravessou a palma da mão e subiu pelo braço, e por um segundo, apenas um, ele fechou os olhos. Quando os abriu, havia algo neles que não era exatamente tristeza. Era uma coisa mais complexa do que tristeza, mais antiga, mais quieta. Era o olhar de quem foi embora e voltou e descobriu que o lugar está lá, mas ele mesmo não é mais o mesmo que partiu. Depois respirou fundo, se ajeitou o sobretudo e empurrou a porta de vidro. O Empório Velasco cheirava a café coado no método italiano, a madeira envernizada e a vinho aberto na hora. O salão era amplo, com teto alto e iluminação pensada por designer. Spots que criavam círculos de luz sobre as mesas sem nunca iluminar os cantos, criando uma penumbra de bom gosto que fazia tudo parecer mais caro do que precisava ser. As mesas eram de carvalho maciço, cada uma com um pequeno vaso de flor branca no centro. Ao fundo,
Uma adega envidraçada exibia fileiras de garrafas como troféus. Era uma terça-feira de almoço e o lugar estava com movimento. Executivos em terno, casais de meia-idade, uma mesa de mulheres celebrando alguma coisa com taças de espumante. O burburinho de conversas e talheres formava aquele som específico de restaurante caro que parece música quando você está do lado de dentro e parece barreira quando você está do lado de fora. Antônio entrou, devagar. Caminhou até a recepção, onde uma jovem de cabelo preso e jaleco preto olhava para a tela do celular com a atenção que algumas pessoas só dão a objetos. Ela tinha 20 e poucos anos. Cílios postiços aplicados com esmero e uma expressão de tédio profissional que havia se tornado sua face padrão depois de 8 meses naquela função. "Com licença", disse Antônio, com uma voz que tinha textura, rouca nas bordas, clara no centro. "Eu sei que não tenho reserva, mas está muito frio lá fora. Se eu pudesse me sentar por alguns minutinhos enquanto o vento abaixa." A jovem, Priscila, segundo a plaquinha no jaleco, levantou o olhar por tempo suficiente para avaliar o sobretudo surrado, os sapatos gastos, a ausência de qualquer item que sinalizasse poder de compra. Depois, voltou os olhos para o celular. "O senhor pode esperar do lado de fora." Não foi dito com crueldade. Foi dito com indiferença, que é mais difícil de combater porque não te dá um alvo. Antônio não insistiu. Apenas se virou e caminhou até um dos bancos de madeira que ficavam na lateral da entrada. Bancos bonitos, daqueles que existem mais para composição decorativa do que para uso. E sentou com o cuidado de quem sabe que o corpo tem limites que o espírito ainda não aceitou. Cruzou as mãos sobre o colo e ficou quieto, olhando para o salão com aqueles olhos que viam coisas que ninguém mais via. Foi nesse momento que Marcelo Velasco saiu do escritório. Marcelo tinha 43 anos e a aparência de um homem que nasceu para ocupar espaços e que nunca questionou esse direito. Era alto, de ombros largos, com aquele tipo de físico que se mantém mais pela corrida matinal disciplinada do que por genética. O terno era cinza chumbo, de corte italiano. A gravata estava afrouxada, sinal de que a manhã havia sido trabalhosa, ou de que ele queria passar essa impressão. O cabelo escuro começava a mostrar as primeiras telas de prata nas têmporas, e ele as deixava aparecer porque havia percebido que ficava bem. Ele surgiu do corredor ao fundo com um tablet debaixo do braço e a expressão concentrada de quem carrega números na cabeça. Atravessou o salão com a familiaridade de quem nunca precisou pedir licença para ocupar um lugar. Cumprimentou com aceno de cabeça um cliente que ele reconheceu numa mesa perto da janela e foi em direção ao balcão. Então viu Antônio no banco. A mudança no rosto de Marcelo foi sutil, mas completa. Não foi raiva imediata. Foi aquele segundo de avaliação rápida e fria que algumas pessoas fazem, onde medem o outro pela aparência e chegam a uma conclusão em menos tempo do que leva para piscar. Ele virou para Priscila e falou em voz alta. Não baixa, não discreta, alta. Quem deixou entrar? As conversas em 3 mesas próximas baixaram o volume. Priscila ergueu os ombros com uma expressão que dizia, não fui eu. Antônio se levantou do banco sem pressa. Tinha aquela calma específica das pessoas que passaram por coisas suficientes para não mais se agitar com provocações pequenas. Endireitou o sobretudo, que havia aberto um pouco quando sentou. Peço desculpas pela inconveniência, disse, e a voz era tão serena que contrastava com o tom elevado de Marcelo de uma forma que deixou o ar estranho. Não é minha intenção atrapalhar o movimento. Se eu pudesse só um copo d'água antes de ir, senhor. Marcelo sorriu. Era o tipo de sorriso que não chegava aos olhos. O tipo que as pessoas usam quando querem parecer que estão sendo razoáveis enquanto não são. A água também é recurso caro demais para desperdiçar com quem não vai consumir nada aqui. Houve um silêncio, breve, mas pesado. Alguns clientes trocaram olhares. Uma mulher de cabelo ruivo, sentada sozinha perto da adega com um livro aberto na mesa, parou de ler e levantou os olhos. O casal mais velho, perto da janela, parou de falar.
A moça, com os cílios postiços, continuava olhando para o celular, mas havia abaixado o aparelho alguns centímetros, como se o instinto de assistir ao constrangimento alheio fosse mais forte que o protocolo de indiferença. E num canto do salão, longe o suficiente para não ser visto imediatamente, mas perto o suficiente para não perder nada, Rodrigo Campos havia parado de escrever. Rodrigo Campos tinha 38 anos, cabelo castanho, com entradas que ele não tentava esconder, e aquelas mãos de chefe que carregam cicatrizes de cortes e queimaduras com a naturalidade de quem as ganha como medalhas. Havia chegado ao Empório Velasco havia 2 anos como chefe executivo, atraído pelo salário bom e pela cozinha bem equipada. E havia ficado porque o trabalho era tecnicamente desafiador, mesmo quando o ambiente não era. Naquele momento ele estava de pé junto a uma das mesas do salão com um caderno aberto, revisando o cardápio do jantar com a atenção que dava a tudo que envolvia comida. Mas quando Marcelo falou, "Quem deixou entrar?", algo aconteceu no peito de Rodrigo que ele não soube nomear imediatamente. Ele olhou para o velho e ficou olhando. Havia algo no rosto de Antônio que criava aquela sensação de déjà vu específico, não de ter visto a pessoa, mas de ter visto a expressão. Como quando uma melodia passa no rádio e você sabe todas as notas, mas não consegue lembrar o nome da música. Rodrigo fechou o caderno devagar. Seus olhos foram do rosto do velho para o sobretudo, para os sapatos, de volta para o rosto. Havia algo ali que estava tentando organizar dentro da cabeça. Ele não conseguiu organizar a tempo. Antônio estava se virando para sair. E então o velho fez algo que ninguém esperava. Parou. Passou os dedos com uma delicadeza quase reverente pela lapela do sobretudo, como alguém que ajusta uma segunda pele. Ergueu o queixo. Não em desafio, mas com uma dignidade tão tranquila que parecia ensaiada por décadas. E olhou para a parede do lado esquerdo do salão, onde os azulejos portugueses ainda formavam aquele padrão irregular e perfeito que nenhum ladrilheiro moderno repetiria. Esse lugar ainda tem os mesmos azulejos do lado esquerdo, disse, quase para si mesmo, mas com clareza suficiente para ser ouvido. Nunca mandei trocar porque minha esposa dizia que imperfeição tem charme. Marcelo franziu o senho. A confusão no rosto dele era genuína. O que diabos isso tem a ver com alguma coisa? Antônio virou o rosto para ele. Por um momento, apenas um, havia naquele olhar algo que poderia ter sido pena. Depois passou, rápido como nuvem. Nada, disse o velho. Bom dia, filho. A palavra caiu no ar como uma pedra no fundo de um rio. Estranha, pesada, carregada de algo que nenhum dos presentes conseguiu identificar, mas que todos sentiram na nuca como corrente de ar frio. Marcelo ficou com o rosto parado por um segundo, procurando onde encaixar aquilo, e não encontrou. Abriu a boca, fechou. O velho já havia se virado e caminhava para a porta sem pressa. Ninguém disse nada. A porta de vidro se abriu e Antônio desapareceu na claridade fria da manhã de julho. Rodrigo ficou olhando para o espaço vazio onde o velho havia estado, com o caderno fechado apertado contra o peito e a melodia sem nome ainda tocando algum lugar dentro de si, insistente, urgente, quase dolorosa na ponta da língua. O frio havia piorado. Naquele tipo de tarde paulistana de julho, o sol é um engano. Aparece, dá esperança, e some atrás de uma nuvem cinzenta que lembra que o inverno ainda não acabou. As calçadas dos jardins ficam desertas nesses momentos, os transeuntes acelerando o passo, as cabeças baixas contra o vento que varre a rua lateral. Antônio Raimundo Estrela estava parado diante da porta envidraçada do Empório Velasco. Não havia tentado entrar. Estava apenas na calçada, de frente para o vidro, aproveitando o reflexo que capturava um fio de sol fraco. As mãos luvas, não tinha luvas, enfiadas nos bolsos do sobretudo, os ombros levemente curvados contra o vento. A cada baforada de ar frio que passava,
Ele fechava os olhos por um segundo e depois os abria de novo como alguém que conta até 10 antes de decidir qualquer coisa. Dentro do estabelecimento, Rodrigo havia tentado voltar ao trabalho. Não havia conseguido. O nome estava na beirada da memória há 2 horas, escorregando sempre que ele tentava agarrá-lo. Havia algo nos azulejos do lado esquerdo, algo na palavra filho dita daquela forma específica, algo no olhar do velho que combinava dignidade com perda de uma maneira que Rodrigo reconhecia, mas não sabia de onde. Ele havia tentado escrever o cardápio. Havia tentado provar o molho que o seu chefe estava preparando. Havia tentado fazer 3 coisas diferentes e saído de todas sem terminar nenhuma. Agora estava de pé no meio do salão quando Marcelo voltou do escritório. Marcelo viu Antônio pela janela. A expressão do dono do estabelecimento mudou imediatamente. Não havia nela surpresa. Havia irritação, aquele tipo específico de irritação de quem achava que havia resolvido um problema e vê o problema reaparecer. Marcelo chamou Fábio. Fábio Mendonça tinha 29 anos, 1,84 m de altura, ombros largos de quem havia jogado handebol na adolescência e nunca parou completamente de se exercitar. O rosto era honesto, essa é a palavra mais precisa, com aquele tipo de feições abertas que faz as pessoas confiar antes de ter motivo para isso. Havia começado a trabalhar no Empório Velasco 8 meses antes, depois de uma temporada como segurança em shopping no ABC, porque o salário aqui era melhor e a jornada mais previsível. Gostava do trabalho, não gostava do patrão, mas havia aprendido que essas 2 coisas podiam coexistir. Quando Marcelo apontou para a porta e disse: "Tire esse lixo daqui antes que eu chame a polícia", Fábio sentiu algo endurecer dentro do peito. Não era raiva ainda, era resistência. Aquela resistência involuntária que acontece quando o corpo percebe que vai ser pedido a fazer algo que a cabeça já classificou como errado e a pessoa precisa tomar uma decisão rápida sobre quanto vale o emprego. Naquele momento, o emprego valia. Ele saiu, cruzou o salão, e havia no salão, naquele momento, um silêncio que não era ausência de som, mas ausência de normalidade. O burburinho havia baixado. As conversas haviam parado ou abaixado tanto que eram sussurros. Pelo menos 12 pessoas estavam sentadas às mesas, e todos, absolutamente todos, estavam olhando. Fábio abriu a porta. Antônio virou quando a porta se abriu, e por um segundo os dois ficaram se olhando. O velho tinha olhos escuros, muito calmos, que avaliaram Fábio sem hostilidade. Via naquele olhar algo que Fábio só conseguiria descrever mais tarde para si mesmo no caminho para casa. Era o olhar de alguém que já foi tratado pior e sobreviveu, e que agora observa o mundo com a paciência de quem não precisa mais provar nada. Fábio agarrou o braço de Antônio, delicado o quanto conseguiu, mais por pressão do patrão lá dentro do que por vontade própria. "Preciso pedir que o senhor se retire, senhor." Antônio não disse uma palavra. Deixou Fábio conduzi-lo para fora, com aquela quietude que era, em si mesma, uma forma de resposta. A resposta de quem sabe que não é o momento de falar, que sabe que o momento de falar ainda não chegou, mas que chegará. Já na calçada, Fábio soltou o braço. Antônio se endireitou sobretudo com aquele mesmo gesto cuidadoso de antes. E então olhou para dentro do estabelecimento, direto, por entre o vidro da porta que ainda estava aberta, diretamente para Rodrigo, que havia parado tudo o que fazia e assistia imóvel com o rosto fechado, numa expressão que Fábio não soube nomear, mas que reconheceria para sempre. O silêncio entre aqueles 2 olhares, o do velho na calçada e o do chefe dentro do salão, durou talvez 3 segundos. Não foi um silêncio vazio. Foi o tipo de silêncio que acontece quando 2 pessoas reconhecem alguma coisa entre si sem ainda saber o que é. Antônio se virou para ir, e o envelope caiu. Saiu do bolso interno do sobretudo quando Antônio girou o corpo.
Um envelope grosso, de papel pardo, que havia ficado guardado ali provavelmente por mais tempo do que era costume guardar documentos em bolsos. Caiu no chão da calçada sem barulho, como coisas pesadas às vezes caem, com uma firmeza que não pede atenção, mas ocupa espaço. Antônio não percebeu. Já havia dado 2 passos. Fábio se abaixou automaticamente. Era reflexo, o tipo de ação que as mãos fazem antes de o cérebro confirmar a intenção. Seus dedos fecharam sobre o envelope e logo percebeu que estava aberto. Os documentos escorregaram levemente para fora. Ele não pretendia olhar, mas a primeira coisa que saiu foi uma foto. Uma foto em papel fotográfico antigo, com aquelas bordas brancas dos anos 80 que nenhuma impressora moderna reproduz direito. Um homem jovem sorria para a câmera. Estava de pé na frente de um balcão de madeira, o braço erguido com uma taça de champanhe, e ao fundo inconfundível, indiscutível, estavam os azulejos portugueses brancos e azuis do lado esquerdo do salão. Irregulares, perfeitos na imperfeição. E embaixo da foto, presa com clipe enferrujado, havia uma faixa de papel que havia sido cortada de um banner maior. Letras pretas sobre fundo branco, um pouco desbotadas, mas completamente legíveis. Empório Estrela. Inauguração. Agosto de 1987. Fábio ficou imóvel. O vento passava. Um carro buzinou na esquina. 2 pedestres passaram sem olhar. Fábio olhou para a foto. Olhou para o rosto do jovem. Olhou de volta para a rua onde Antônio havia dobrado a esquina. Olhou de novo para a foto. O rosto era o mesmo. 40 anos mais novo, com o cabelo ainda escuro e espesso, sem a inclinação de quem aprendeu a compensar sequelas de AVC. Mas era o mesmo rosto. Os mesmos olhos escuros. A mesma linha da mandíbula. O mesmo queixo ligeiramente erguido com aquela dignidade que Fábio havia acabado de ver na calçada, com aquele olhar de quem sabe e escolhe o momento de revelar. Fábio se levantou e correu. Enquanto Fábio saía correndo pela calçada atrás do velho, Rodrigo já estava no escritório. Ele havia saído do salão tão logo Antônio desapareceu na rua, subindo o corredor lateral com passos rápidos, e havia se sentado na cadeira giratória em frente ao computador que ficava sobre a mesa de trabalho no fundo do escritório. A mesa que era sua em direito de uso, mesmo que o espaço pertencesse a Marcelo. Suas mãos estavam levemente trêmulas quando digitou no campo de busca. Antônio Raimundo Estrela. Os resultados apareceram e Rodrigo ficou olhando para a tela com aquela qualidade de atenção total que o ser humano só atinge quando descobre que estava certo sobre algo que temia ser fantasia. A primeira matéria era de 1987, Jornal da Tarde, edição de agosto. A foto mostrava um casal sorrindo na calçada de uma rua que Rodrigo reconheceu imediatamente. A mesma calçada onde havia acabado de assistir um homem ser expulso. O homem da foto era jovem, de camisa branca, com as mangas dobradas até o cotovelo, sorriso largo. A mulher ao lado dele tinha cabelo escuro cacheado, vestido floral e segurava um buquê de flores que claramente havia recebido de alguém. A legenda dizia: Antônio e Conceição Estrela na inauguração do Empório Estrela, nos Jardins. O casal realizou o sonho de 10 anos. A segunda matéria era de 1993, uma reportagem sobre estabelecimentos tradicionais do bairro. O Empório Estrela havia ganhado um prêmio de gastronomia regional. A foto mostrava Antônio um pouco mais velho, de avental, com a mesma Conceição ao lado e, ao fundo, os azulejos. Rodrigo teve que respirar. A terceira matéria era de 2001. O Empório Estrela havia expandido, abrindo uma linha de produtos artesanais que era distribuída para outros estabelecimentos em São Paulo. Havia uma foto de Antônio com funcionários. Uma foto de grupo, todo mundo sorrindo, e Rodrigo olhou para os rostos um por um, com uma atenção que ele mesmo não sabia explicar. Depois veio a de 2019,
E essa não era de jornal, era de um site de registros judiciais, processo 0042271XX 2019, transferência de propriedade contestada. Requerente, Grupo Velasco Participações, requerido, Antônio Raimundo Estrela. Rodrigo leu de novo mais devagar, como se a velocidade pudesse mudar as palavras. Em 2019, Antônio havia sofrido um AVC que o havia afastado dos negócios por quase 2 anos. Durante o período de recuperação, internado e depois em reabilitação intensiva, incapaz de acompanhar processos administrativos, um sócio minoritário havia iniciado um processo judicial. O sócio, Rodrigo parou e releu o nome 3 vezes para ter certeza. Se chamava Hélio Sampaio. Hélio Sampaio, sogro de Marcelo Velasco. A transferência havia sido feita com base numa procuração cujas irregularidades formais eram documentadas, mas nunca resolvidas, porque Antônio não tinha recursos. Havia gastado tudo com o hospital, com médicos, com fisioterapia, para pagar advogados que contestassem o processo adequadamente. O processo havia sido encerrado sem contestação suficiente. O estabelecimento havia mudado de nome. Antônio havia perdido tudo. Rodrigo ficou olhando para a tela. O peito apertou de uma forma física, concreta, que ele não esperava. Havia uma raiva ali, uma raiva limpa, justa, do tipo que não precisa de violência para ser real. Mas havia também aquela tristeza específica de quando você descobre que o mundo fez algo que não devia ter feito e não vai poder desfazer completamente, mesmo que tente. Ele pegou o celular e ligou para Fábio. Vai atrás dele. Já. Fábio trouxe Antônio de volta 15 minutos depois. O velho havia ido longe o suficiente para que Fábio precisasse correr 2 quarteirões antes de alcançá-lo numa esquina, onde esperava o ônibus, com as mãos enfiadas nos bolsos e o rosto voltado para a rua, com aquela expressão de quem já aceitou a direção do vento mesmo sem gostar dela. Senhor Antônio. Fábio chegou ofegante, o envelope na mão estendida. O senhor deixou cair isso. Antônio virou, olhou para o envelope, olhou para Fábio. Via no rosto do jovem uma expressão que não era mais a de um segurança cumprindo obrigação. Era a de uma pessoa que havia descoberto algo e que esse descobrimento havia mudado alguma coisa dentro dele. Você viu? Disse Antônio. Não era pergunta, era confirmação. Vi. Um segundo de silêncio. Não era para cair, disse o velho, mas talvez fosse para cair. Fábio não soube o que responder para isso. Então disse a única coisa que sabia que era certa. Meu chefe quer falar com o senhor. Por favor. Antônio olhou para ele por um momento longo. Depois olhou para a direção do ônibus que havia passado sem que ele embarcasse. Depois voltou os olhos para Fábio. Tudo bem, disse. Vamos. Eles voltaram pela calçada lado a lado. O jovem grande de ombros largos e o velho de sobretudo surrado. E as pessoas que passavam não prestavam atenção neles, porque as pessoas que passam raramente prestam atenção nas histórias que estão acontecendo ao lado. Rodrigo os esperava na porta. Ao lado dele estava uma mulher que Fábio reconheceu como cliente do almoço de quinta. Doutora Marina Leal, 51 anos. Cabelo grisalho cortado na altura do queixo, com a precisão de quem não tem tempo para coisas supérfluas. Terno escuro de alfaiataria, aquele tipo de postura que vem de décadas de saber exatamente quanto vale seu tempo. Ela havia ouvido parte da conversa entre Rodrigo e o computador. O escritório tinha a porta aberta. E havia se apresentado antes que ele precisasse explicar por que precisava dela. Sou advogada, ela havia dito simplesmente. Especializada em direito imobiliário. Pode me mostrar o que encontrou? Rodrigo havia mostrado. E o rosto de Marina havia passado por várias expressões em sequência rápida. Atenção profissional, reconhecimento, indignação contida, determinação. Ela havia pedido para ver o envelope original. Agora estava na porta com o envelope na mão quando Antônio chegou. Os 4 entraram juntos. O salão estava ainda com movimento, eram quase 13 horas, hora de pico do almoço.
e havia clientes suficientes para que o que acontecesse a seguir tivesse testemunhas. Rodrigo guiou o grupo para uma mesa no canto, longe do centro, mas não tão longe que não fosse visível. Antônio sentou. Tirou o sobretudo com cuidado, dobrou sobre o encosto da cadeira. Embaixo usava camisa branca de colarinho, abotoada até o último botão, ligeiramente desgastada, mas impecavelmente passada. Havia nessa camisa o mesmo princípio do sobretudo, qualidade original que resistia ao tempo, mesmo quando os recursos para mantê-la haviam acabado. Rodrigo puxou uma cadeira. Marina colocou o envelope sobre a mesa entre eles e ficou de pé, folheando os documentos com atenção que era, ao mesmo tempo, profissional e urgente. Senhor Antônio, começou Rodrigo, e a voz saiu mais grave do que ele esperava, carregada de alguma coisa que ele ainda estava aprendendo a nomear. Eu precisava entender. Eu olhei para você e havia algo, desde de manhã, desde que o senhor entrou pela primeira vez, como se eu reconhecesse alguma coisa. Antônio olhou para ele com aqueles olhos quietos e escuros. Esperou. Eu encontrei as matérias, disse Rodrigo. O Empório Estrela, 1987. A sua esposa, o processo de 2019. Silêncio. Como eu não sabia disso antes de vir trabalhar aqui? Disse Rodrigo, e havia na pergunta uma autocrítica genuína, não performática. Como? Ninguém sabia porque ninguém perguntou, disse Antônio com uma voz que não tinha acusação. Era simplesmente uma observação. E as pessoas que sabiam preferiram não lembrar. Marina levantou os olhos dos documentos. Senhor Antônio. A voz da advogada era precisa como bisturi. O senhor me permite ser direta? Por favor. Esses documentos que o senhor carrega, as cartas, as notas fiscais originais, o contrato de fundação de 1986, o registro do imóvel anterior ao processo de 2019, têm valor jurídico considerável, especialmente combinados com o que encontrei no sistema de registros. Ela parou. Olhou para ele por cima dos papéis. Esse processo foi conduzido com irregularidades formais que nunca foram devidamente impugnadas. Não porque não havia base, mas porque o senhor não tinha como custear a impugnação. Antônio ficou quieto. Tenho razão? Disse ela. Tem, disse ele, simples assim. Saí do hospital em 2021 sem nada. Vendi o apartamento de Conceição para pagar as dívidas do processo. Fiquei com o que cabia num sobretudo. Uma pausa curta. Os documentos eu guardei. Achei que um dia... Ele não terminou a frase. Todos na mesa entenderam o que havia no espaço onde as palavras acabaram. Rodrigo sentiu o peito apertar de novo. Por que o senhor voltou hoje? Perguntou Fábio, que havia permanecido de pé ao lado da mesa. A pergunta saiu antes que ele tivesse consciência de estar fazendo. O tipo de pergunta que não é investigação, mas é necessidade de entender. Antônio olhou para o jovem segurança por um momento. Depois, para os azulejos do lado esquerdo, que dali onde estavam sentados eram visíveis no ângulo certo. Porque hoje fazia 37 anos que minha esposa escolheu aqueles azulejos, disse. E eu queria ver se ainda estavam lá. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era o tipo de silêncio que as pessoas fazem quando ouviram algo verdadeiro demais para ser respondido com palavras imediatas. Me conta sobre ela, disse Rodrigo, baixinho, como quem sabe que está pedindo algo precioso. Antônio olhou para ele, e pela primeira vez, desde que havia entrado no estabelecimento naquela manhã, algo no rosto do velho relaxou. Não completamente, não como alguém que baixa a guarda, mas como alguém que reconhece um interlocutor genuíno e decide que vale a pena. Conceição Estrela, disse o velho, e o nome saiu como o nome sai quando pertence a alguém que você amou por tempo suficiente para ele se tornar parte da sua pronúncia. Nasceu em Minas Gerais, de uma família que não tinha muito, mas sabia fazer muito com pouco. Chegou em São Paulo com 17 anos numa mala de couro que ainda guardo em casa.
Estudou gastronomia à noite, enquanto trabalhava de dia numa padaria no centro. Foi ali que nos encontramos. Uma pausa. Eu era entregador de bebidas para essa padaria. Ela me ofereceu café às 6 da manhã, em dezembro de 1975, porque havia nevado. Não nevou, mas estava tão frio que parecia. E disse que ninguém devia trabalhar em frio assim, sem ter café. Marina havia parado de ler os documentos. Fábio havia se sentado numa cadeira que havia puxado silenciosamente. O empório foi ideia dela, continuou Antônio. Eu queria abrir uma distribuidora. Ela disse não. Disse que distribuidora era ir de porta vender coisa que outros fizeram. Que nós íamos fazer nossa coisa, no nosso lugar, do nosso jeito. Um sorriso breve cruzou o rosto do velho. Rápido, mas real. Eu tinha medo. Ela tinha certeza. Sempre foi assim entre nós. Levamos 10 anos juntando dinheiro. 10 anos. Cada viagem que não fizemos, cada roupa que não compramos, cada vez que eu quis comprar um carro melhor e ela disse, o dinheiro vai para o empório. Em 1986 compramos o imóvel. Em 1987 abrimos. E foi a coisa mais bonita que já vi na minha vida. A voz do velho engrossou apenas um pouco. Apenas o suficiente para que fossem perceptíveis as bordas do que havia embaixo daquelas palavras. O dia da inauguração. Ela de vestido azul. Comprou especialmente. Foi a única coisa que compramos para nós naquele ano. E o lugar cheio de gente. E o champanhe barato que a gente passou 2 meses guardando dinheiro para comprar. E ela com os olhos brilhando, olhando para frente, como se o mundo inteiro fosse começar naquele dia. Rodrigo olhou para os azulejos. Os azulejos foram a última coisa que ela escolheu antes de abrir, disse Antônio, seguindo o olhar. Passou 3 fins de semana em depósitos até achar exatamente esse. Disse que queria imperfeição. Disse que coisa perfeita demais não tem alma. Silêncio. Ela faleceu em 2018, disse o velho depois. Câncer. 10 meses do diagnóstico ao fim. Rápido demais. Um fôlego. E eu acho que fui junto dela de alguma forma. 6 meses depois tive o AVC. O médico disse que foi o estresse e o luto. Eu disse que foi o coração. Fábio olhou para o lado, disfarçando. Marina limpou a garganta discretamente. Seus olhos estavam secos, mas havia algo neles que precisava de Senhor Antônio, disse ela, com uma gentileza que não era seu modo habitual, mas que havia encontrado sem esforço. Enquanto o senhor estava nos hospitais, recuperando, o Hélio Sampaio utilizou uma procuração que o senhor havia assinado anos antes para finalidades específicas de gestão operacional do empório. Ele a usou para iniciar o processo de transferência de propriedade, alegando que o senhor havia autorizado a venda como pagamento de dívidas. E dívidas que, pelos documentos que o senhor carrega, não existiam, disse Antônio. Não existiam. A raiva que havia no rosto de Marina era fria e profissional. A raiva dos que fazem da indignação uma ferramenta em vez de um espetáculo. O Marcelo sabia? Perguntou Fábio. Marina e Antônio se olharam por um segundo. Não tenho como provar o que ele sabia ou quando soube, disse a advogada, escolhendo as palavras com cuidado cirúrgico. O que posso dizer é que quando você herda um negócio do seu sogro e o nome original está disponível em registros públicos, há maneiras fáceis de investigar a origem. E há maneiras fáceis de não investigar. Ele entrou no salão vindo do corredor lateral. Marcelo Velasco havia passado a última meia hora no escritório, com a porta fechada, lendo e-mails e fazendo ligações, com aquela disposição de ignorar o que não serviu ao seu dia. Quando saiu, gravata ainda afrouxada, tablet debaixo do braço, o passo de quem é dono de onde caminha, e viu Antônio sentado a uma das mesas do seu restaurante com seu chefe, seu segurança e uma mulher que reconheceu vagamente como cliente, algo endureceu imediatamente no rosto. Caminhou até a mesa. O que está acontecendo aqui? A voz era controlada, mas tinha aquela qualidade de quem já calculou que vai ter razão.
Rodrigo ergueu o rosto para ele com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Estamos conversando com o Sr. Antônio Raimundo Estrela, disse, o fundador deste estabelecimento. Uma batida de cílio, depois outra. O quê? Disse Marcelo, mas a palavra saiu com um segundo a mais de hesitação do que o normal. E esse segundo foi suficiente para que Marina o notasse. Você conhece esse nome, Marcelo? Perguntou a advogada, diretamente, sem cortesia performática. Não sei do que está falando, mas os olhos de Marcelo foram para o envelope sobre a mesa, para os documentos espalhados. Voltaram para Antônio. E havia nesse percurso de olhar algo que desmentiu as palavras antes delas terminarem. Antônio não disse nada. Apenas olhou para Marcelo com aquela quietude que era, por si só, mais eloquente do que qualquer acusação. Quem é você? Disse Marcelo, e a pergunta foi dirigida ao velho, mas o tom havia mudado. Havia uma tensão diferente agora. Não a arrogância de antes, mas algo mais agitado, mais defensivo. Meu nome está na planta do imóvel original, filho, disse Antônio, com a mesma entonação tranquila de antes. Registrado em cartório em novembro de 1986. Isso não significa... Também está na certidão de funcionamento emitida pela prefeitura, disse Marina, levantando uma folha. E no contrato de fornecimento de energia elétrica original, e nas notas fiscais de compra dos equipamentos de cozinha, ela foi colocando os papéis sobre a mesa um por um, com a cadência de quem distribui cartas numa jogada que já está decidida. E na procuração original que seu sogro utilizou, que além de ter sido usada fora do escopo para o qual foi emitida, tem irregularidades de forma no terceiro parágrafo que a tornam contestável. Marcelo ficou olhando para os papéis como quem olha para a água subindo. Eu herdei o negócio de boa fé. Meu sogro me passou o estabelecimento quando se aposentou e eu não... Marcelo... A voz de Rodrigo era baixa, mas tinha fio. Você me contratou há 2 anos. Na entrevista você me mostrou o histórico do lugar. Disse que era uma das casas mais tradicionais dos Jardins. Disse que havia sido reformado e rebatizado. Uma pausa. Você nunca mencionou como foi rebatizado. Isso não é... Minha esposa escolheu esses azulejos, disse Antônio. A voz quieta, apenas informando. Passou 3 fins de semana procurando, os mesmos que estão ali. Ele apontou para o lado do salão, sem se virar para olhar, porque sabia exatamente onde estavam. Você os manteve, seja por descuido, seja porque achou que ninguém ia notar. Mas eu notei. O silêncio que o salão inteiro estava ouvindo agora. As conversas haviam cessado, os talheres haviam parado. Pelo menos 15 pessoas estavam sentadas às mesas, e nenhuma delas estava mais fazendo o que havia vindo fazer. Vou precisar pedir que o senhor saia. A voz de Marcelo havia baixado, mas havia nela algo perigoso, não de violência física, mas de alguém que está calculando danos e concluindo que a melhor saída ainda é a autoridade. Esses papéis não provam nada que um processo já não resolveu. Legalmente, esse estabelecimento é meu. E eu vou precisar que o senhor saia da minha propriedade. Não ainda, disse Marina, com uma frieza que era profissional e total. Marcelo virou para ela. Quem é você? Doutora Marina Leal. Ela disse sem enfeite. O ABSP 5.2871, especialista em direito imobiliário com ênfase em contestação de processos de transferência compulsória. E o que tenho na mão é material suficiente para reabrir o processo 00428871 de 2019. Uma pausa de 2 segundos exatos. Com as irregularidades formais agora documentadas, combinadas com o histórico de capacidade contratual do Sr. Antônio no período anterior ao AVC e as provas de que o escopo da procuração foi extrapolado, temos base para impugnação retroativa. Marcelo abriu a boca. Fechou. Você não pode simplesmente... Posso. Simplesmente isso. Rodrigo empurrou a cadeira para trás e ficou de pé. Havia algo nele que havia mudado ao longo da última hora. Uma clareza que não existia antes. Uma linha que havia sido cruzada de forma irreversível e que ele não tentava mais cruzar de volta.
Marcelo, eu preciso te dizer uma coisa. A voz do chefe era calma. Eu trabalho aqui há 2 anos, eu dei o melhor da minha cozinha a esse lugar, e eu vou precisar que você entenda por que estou do lado errado dessa mesa agora. Marcelo olhou para ele com a expressão de quem está sendo traído por algo que considerava garantido. Esse homem, disse Rodrigo, indicando Antônio com um gesto, construiu esse lugar com sua esposa com 10 anos de economia e foi retirado enquanto estava num hospital se recuperando de AVC, usando uma procuração que não autorizava o que foi feito. Uma pausa. Você sabia disso e ficou quieto? Eu não consigo mais trabalhar aqui. E se você não sabia, não era minha obrigação saber de tudo que meu sogro fez. Era, disse Rodrigo. Quando você colocou seu nome nessa porta, era. Fábio havia ficado quieto durante a maior parte daquele confronto. Era o tipo de pessoa que observa antes de se mover, que prefere entender antes de agir, e que, quando age, age com convicção. Naquele momento, tirou o jaleco de segurança. Não com drama, não com gesto exagerado. Simplesmente o tirou, dobrou sobre o braço e o colocou sobre a cadeira vazia ao lado. Marcelo olhou para ele. O que você está fazendo? Pedindo demissão, disse Fábio, a voz calma, direta. Não fui contratado para tratar pessoa assim. Uma pausa. Para ser honesto, nunca soube bem que tipo de lugar era esse até hoje. Marcelo ficou olhando para ele com aquela expressão de quem está assistindo as coisas saírem do controle e não consegue encontrar o interruptor. Nesse momento, uma cadeira raspou no chão. Era a mulher de cabelo ruivo que havia parado de ler o livro quando Antônio foi expulso pela primeira vez. Ela ficou de pé, colocou o guardanapo sobre a mesa com uma calma muito deliberada, abriu a bolsa e tirou o celular. Você se importa? Ela disse para Antônio. Se eu fotografar esses documentos? Antônio a olhou. Depois olhou para Marina. Marina deu de ombros com a precisão de quem sabe que o processo já está em movimento e que o processo público é parte do processo. Não me importo, disse Antônio. A mulher de cabelo ruivo fotografou. O casal, mais velho, perto da janela, também tirou o celular. Uma das mulheres da mesa do espumante havia parado a comemoração e estava sussurrando para as outras enquanto olhava para o grupo na mesa do canto. Marcelo ficou olhando para aqueles celulares como alguém que assiste uma maré subir e percebe tarde demais que estava parado em areia. Rodrigo. A voz de Antônio foi calma, mas produziu silêncio imediato. O chefe virou. O velho tinha o envelope sobre as mãos, os dedos espalmados sobre os documentos, e havia naquela postura algo que era ao mesmo tempo fragilidade e completude, como alguém que chegou ao fim de uma caminhada longa e percebe que o chegar em si já é suficiente. Você me perguntou antes se havia algo que você reconhecia, disse Antônio. Eu quero te contar por quê. Rodrigo sentou. Em 1998, o Empório tinha 4 funcionários fixos e 2 temporários. Um dos temporários era um menino de 10 anos que apareceu numa tarde pedindo para lavar pratos em troca de jantar. Filho de uma mãe que havia perdido o emprego e um pai que havia sumido. Antônio fez uma pausa. Conceição quis mandar embora porque criança não podia trabalhar. Eu disse que criança sem comer também não podia. Rodrigo ficou imóvel. O menino lavou pratos por 2 semanas. Depois ficou ajudando na cozinha. Conceição começou a ensinar. Dizia que a criança tinha talento, que sabia cheirar um ingrediente e dizer o que ia combinar antes de provar. O velho olhou para Rodrigo com uma atenção suave e total. Ficou conosco até a mãe conseguir novo emprego. 5 meses. Quando foram embora, Conceição deu para a mãe um caderno com as receitas que havia ensinado ao menino. Disse que era herança. O silêncio no salão era absoluto. Rodrigo estava olhando para Antônio com aquele olhar de quem está ouvindo a música pela primeira vez com letra. De repente, tudo faz sentido, e o sentido é maior do que esperava. Meu nome de infância, disse Rodrigo devagar, como se fosse testando cada sílaba. Era Rodriguinho, confirmou Antônio, com um sorriso pequeno, mas completo. Rodrigo fechou os olhos por um segundo.
Quando os abriu, estavam brilhando de uma forma que ele não tentou disfarçar. Eu nunca soube o nome do lugar, disse com uma voz que havia perdido a estabilidade de chefe e recuperado-a de menino. Minha mãe só chamava de o restaurante. Eu me lembro da cozinha. Me lembro de uma mulher que me ensinou a cheirar o manjericão antes de usar. Me lembro... Ele parou. Ela gostava de você, disse Antônio. Muito. Ficou brava comigo quando você foi embora. Disse que deveríamos ter ficado com você. Rodrigo riu. O riso saiu embargado, úmido nas bordas, mas real. O senhor fundou minha carreira, disse o chefe, sem saber, sem querer, só sendo quem era. Antônio ergueu as mãos e as colocou sobre as mãos de Rodrigo na mesa. Não disse nada. Às vezes, o silêncio é a resposta mais honesta. Marina limpou a garganta novamente. Desta vez, o gesto foi diferente. Não era contenção emocional, era sinal de que havia chegado o momento de agir. Marcelo ainda estava de pé. Durante os últimos minutos, enquanto Antônio falava, ele havia ficado parado, com o tablet debaixo do braço e a expressão de alguém que está esperando o momento de dizer algo que vai resolver o problema. Mas os momentos haviam passado e o algo nunca surgiu, porque o tipo de coisa que estava acontecendo na mesa do canto não era o tipo de coisa que se resolve com palavras. Era o tipo que se resolve com verdade. E a verdade já havia começado a circular no salão antes que qualquer palavra fosse dita oficialmente. A mulher de cabelo ruivo havia postado as fotos dos documentos nas redes sociais às 13h47, com uma legenda que descrevia o que havia visto e ouvido. Em 40 minutos, a publicação havia sido compartilhada 138 vezes. 14h20, o nome Empório Velasco era trending, em perfis de gastronomia de São Paulo. Às 15h, 2 veículos de comunicação locais haviam tentado contato por direct. Mas tudo isso aconteceu depois. Naquele momento, às 14h03, o salão do Empório Velasco estava ainda cheio de pessoas que haviam parado de almoçar para assistir a algo que não sabiam nomear, mas que reconheciam como importante. Marcelo deu um passo para a mesa. Eu vou precisar pedir que todos vocês saiam, disse. A voz havia tentado recuperar a autoridade, mas havia algo rachado nela, como madeira boa que absorveu umidade demais. Isso é propriedade privada e esses documentos precisam ser avaliados por advogados adequados antes de... Já estão sendo, disse Marina se levantando. Ela tinha uns 10 centímetros a menos que Marcelo, mas naquele momento a diferença de altura parecia invertida. E enquanto são avaliados, vou formalmente notificá-lo de que qualquer tentativa de remoção física de documentos constitui obstrução de processo. Marcelo olhou para ela. Você não pode fazer isso. Já fiz. Marina colocou os documentos de volta no envelope com movimentos precisos e deliberados. Tenho aqui fotografia de cada página. Tenho testemunhas. Ela olhou ao redor do salão com um gesto que não era dramático, mas era completo. Tenho muitas testemunhas. A menção das testemunhas fez com que Marcelo finalmente olhasse para o salão e visse 15, 16 pessoas olhando para ele. Celulares sobre as mesas, aquela qualidade de silêncio que não é neutralidade. É julgamento contido, esperando o momento de se expressar de maneira que não pode ser ignorada. Uma das mulheres da mesa do espumante, 50 anos, blazer vermelho, voz de quem está acostumada a ser ouvida, ergueu a mão como se estivesse numa reunião de negócios. Eu acompanho esse estabelecimento há 4 anos, disse. Trago clientes aqui regularmente, gasto muito dinheiro nesse lugar. Uma pausa. Não vou mais fazer isso. Ela se levantou, chamou a garçonete, pagou a conta. Saiu sem mais palavras, mas ao passar pela mesa onde Antônio estava sentado, parou por um segundo e colocou a mão no ombro do velho brevemente. Um gesto que não precisava de tradução. Depois, o casal mais velho se levantou. Depois, outras 2 mesas. As pessoas pagavam e iam embora em silêncio, mas 2 deles pararam na mesa de Antônio.
Um homem de uns 60 anos se inclinou, cumprimentou o velho de mão e disse, em voz baixa, mas audível: "Que vergonha o que fizeram com o senhor!" Antônio recebeu o aperto de mão com a mesma quietude de sempre. "O que envergonha uma pessoa não mancha outra", disse. O homem assentiu com aquele modo de quem ouviu algo que vai lembrar. Marcelo ficou parado no centro do salão, que estava se esvaziando ao redor dele como água que escoa. Priscila, a atendente de jaleco preto e cílios postiços, havia ficado imóvel atrás do balcão, com aquela expressão de alguém que está presenciando algo e que sabe intuitivamente que depois vai pensar muito sobre o papel que teve nisso. "Marcelo", a voz de Rodrigo, firme, direta. O chefe havia ficado de pé. "Preciso da minha rescisão por escrito." A palavra caiu no centro do salão como a última peça de algo que havia começado a desabar horas antes. "Você está me pedindo demissão?" "Estou pedindo rescisão sem justa causa", disse Rodrigo, "que é diferente e que me é devido juridicamente." Uma pausa. "Sim, estou me demitindo." Marcelo ficou parado por um tempo que ninguém soube medir direito. Podia ter sido 20 segundos, podia ter sido 2 minutos. O tipo de imobilidade que acontece quando alguém está tentando encontrar o próximo movimento e descobre que o tabuleiro mudou de regras enquanto ele não estava olhando. Depois baixou o tablet. Depois sentou numa das cadeiras vazias, encostou os cotovelos nos joelhos e colocou a cabeça entre as mãos. Não era penitência. Não era ainda arrependimento. Era o colapso do que havia sustentado algo que não deveria ter sido sustentado. Fábio saiu, parou ao lado de Antônio, que ainda estava sentado, e estendeu a mão. "Foi uma honra, senhor Antônio." Antônio olhou para a mão do jovem e depois para o rosto dele. Havia no rosto de Fábio aquela clareza específica de quem tomou uma decisão que pode custar, mas que sabe ser certa, e que há paz nessa clareza independente do custo. O velho apertou a mão com firmeza. "Você é um homem de bem, Fábio." "Tô aprendendo", disse o jovem, com honestidade absoluta. Marina havia saído para o lado de fora, ao telefone, com a voz baixa e precisa de quem está já no próximo passo. Rodrigo ficou de pé ao lado de Antônio, enquanto o salão terminava de se esvaziar. Havia entre os dois um silêncio que não era vazio. Era o silêncio de duas pessoas que descobriram que estão conectadas por uma história que existia antes de se conhecerem, e que estão aprendendo o peso e a leveza disso ao mesmo tempo. "Você sabe que eu vou precisar de um chefe?" disse Antônio finalmente. Rodrigo olhou para ele. Um segundo de confusão. Depois entendeu. "O senhor está falando se o processo der certo." O velho fez um gesto modesto, como se não quisesse prometer mais do que podia garantir. E Marina parece o tipo de pessoa que faz coisas darem certo. Rodrigo ficou olhando para aquele rosto velho e quieto, com algo que não era exatamente surpresa. Era reconhecimento. Aquela sensação de que, às vezes, a vida coloca as coisas no lugar que deveriam estar, mas de uma forma que você só reconhece quando já está dentro do lugar e olhando ao redor. "Sim", disse o chefe. "Simplesmente isso." "Sim, senhor Antônio." Naquela mesma tarde, depois que Marina saiu com um envelope completo de documentos e todas as fotografias que havia tirado, depois que Rodrigo voltou para a cozinha para encerrar o turno e garantir que a equipe estava orientada para o jantar, mesmo sem ele ali, depois que Fábio apanhou suas coisas do vestiário e saiu pela porta de serviço sem olhar para trás, Antônio Raimundo Estrela saiu pela porta principal do Empório Velasco. Desta vez, saiu de cabeça erguida. A calçada parou um momento diante dos azulejos do lado esquerdo. Passou os dedos por eles. A mesma cerâmica fria, a mesma irregularidade que Conceição havia escolhido com 3 fins de semana de pesquisa e uma teimosia amorosa. Ficou ali por alguns segundos, não disse nada, não era necessário. Depois virou e caminhou para o ponto de ônibus. No apartamento pequeno que alugava no Brás,
2 cômodos, geladeira que fazia barulho à noite, janela que dava para um muro de outro prédio, mas deixava entrar sol pela manhã, Antônio colocou a chaleira no fogo e esperou o chá ferver. Tirou o sobretudo, dobrou com cuidado e pendurou no único cabide do guarda-roupa. Sentou na cadeira perto da janela, onde havia uma pequena prateleira com 3 objetos: um despertador antigo, uma xícara de porcelana com florais azuis que havia sido de Conceição e uma foto emoldurada. A foto era da inauguração de 1987. Conceição de vestido azul, olhos brilhando, segurando o buquê. Ele ao lado, de camisa branca com mangas dobradas, sorrindo de um jeito que parecia que o rosto não era grande o suficiente para conter aquilo. Antônio pegou a foto. Segurou sobre as 2 mãos como se fosse algo de vidro fino. Os azulejos ainda estão lá, Conceição, disse baixinho para a mulher que não ouvia com os ouvidos, mas que, ele acreditava, ouvia de alguma forma. E acho que a coisa vai melhorar um pouco. Uma pausa. Você ia gostar do Fábio. É um rapaz honesto. E o Rodriguinho? Ele sorriu. Ficou um chefe bom. Você ia ficar orgulhosa. O chá apitou. Antônio levantou devagar, com o cuidado de quem aprendeu que o corpo tem limites, mas que o limite ainda não é hoje. Preparou a xícara. Voltou para a cadeira. E ficou ali, na luz que ia ficando dourada da tarde de julho, com o chá quente aquecendo as mãos, olhando para a rua pelo vidro da janela, aquele trecho de muro e calçada e o vai-vem das pessoas que passavam sem saber o que havia acontecido naquele dia, com uma expressão que não era tristeza, não era exatamente alegria, mas era qualquer coisa que ficava entre as duas. No lugar onde a vida se instala quando você sobreviveu a coisas difíceis e ainda está aqui para tomar chá numa tarde de inverno. O outono chegou em São Paulo com aquela descrição específica da cidade que não tem estações muito distintas, só aquela mudança gradual da luz. Uma tarde mais cedo, um vento que não é mais de julho, mas ainda não esqueceu julho. Na rua Redoc Lobo, no bairro Jardins, havia uma faixa discreta na vitrine do número 847 em reforma e embaixo, em letras menores, Empório Estrela, novembro de 2024. Por gentileza, aguardem. A faixa havia sido colocada 3 semanas antes, depois que o acordo extrajudicial, mediado por Marina Leal, que havia recusado honorários iniciais e cobrado apenas ao final, quando houve resultado, foi assinado por Marcelo Velasco com a presença de seu advogado e o registro em cartório. O acordo não havia sido simples. Havia dias em que Marina saía das reuniões com a expressão de quem travou guerra, e havia outros em que saía com a expressão de quem a venceu. No final, havia sido uma mistura das duas coisas. O que Marcelo havia concordado: devolver a propriedade com compensação financeira por 3 anos de operação, pagar parte dos custos de reforma e assinar uma declaração formal reconhecendo as irregularidades no processo de 2019. O que havia custado a Marcelo? A maior parte da liquidez que havia acumulado no estabelecimento, a reputação no bairro que havia levado 4 anos para construir, e o casamento, porque quando a história chegou às redes sociais e o nome do sogro apareceu vinculado ao processo de 2019, Catarina Velasco, que há anos suspeitava que havia algo errado, mas havia escolhido não perguntar, finalmente perguntou, e a resposta que recebeu foi o fim de algo que já estava rachado. Marcelo morava agora num apartamento alugado em Moema. Não era miserável, mas não era o que havia sido. E havia momentos, de madrugada, quando o sono não vinha, em que ele pensava no velho de sobretudo no banco de madeira importada e na facilidade com que havia dito água. Também é recurso caro demais, e não sabia mais como ser a pessoa que havia dito aquilo sem tremer. A Priscila havia pedido demissão na semana seguinte, não porque alguém pediu, mas porque não conseguia mais passar pela porta sem sentir algo que ela descreveu para a amiga como o peso de ter ficado olhando para o celular.
Estava agora em outra casa, estudando para um curso de hospitalidade que havia descoberto querer fazer. A reforma durou 6 semanas. Rodrigo havia tomado conta dela pessoalmente, não da parte estrutural, que ficou com uma empresa contratada, mas da parte que importava: a cozinha, o cardápio, o caráter do lugar. Ele havia dormido pouco nessas 6 semanas. Havia ligado para fornecedores antigos, descoberto receitas no caderno de Conceição que Antônio havia guardado num caixote no fundo do guarda-roupa do Brás, reconstruído pratos que haviam existido naquele lugar em 1987 e 1993 e 2001 e que o tempo havia deixado sem endereço. Fábio voltou como gerente de operações, ideia de Rodrigo, aprovada por Antônio sem hesitação. Um homem que pede demissão porque trataram um velho mal é exatamente o tipo de homem que eu quero cuidando da porta do meu lugar, havia dito o velho, com aquela lógica simples que parece óbvia depois de dita, mas que raramente alguém diz. Marina havia vindo 2 vezes durante a reforma, sempre na hora do almoço, sempre pedindo para Rodrigo fazer aquele prato de risoto com queijo canastra que ele havia testado na cozinha provisória e que ela havia provado por acaso e declarado com a concisão que era seu modo natural: o melhor que eu comi em anos. No dia da reabertura, a fila na calçada chegou até o meio do quarteirão. Não eram pessoas que haviam ido por curiosidade, ou não apenas por isso. Havia clientes antigos do Empório Estrela, que tinham ficado sabendo pela história nas redes sociais, e que haviam vindo porque tinham memórias daquele lugar que não cabia em nenhum outro. Havia pessoas que não conheciam o estabelecimento, mas que tinham acompanhado a história e queriam estar ali. Havia jovens chefes e estudantes de gastronomia que queriam ver de perto o que havia se tornado um exemplo, não de justiça fácil, mas de persistência lenta e digna. Antônio ficou na porta, não como anfitrião oficial. Esse era papel de Fábio, que havia vestido um jaleco novo de gerente e que cumprimentava cada pessoa com aquele aperto de mão honesto que era seu modo natural de existir no mundo. Antônio estava à direita da porta, de sobretudo novo. Não caro, mas novo, presente de Rodrigo, que havia dito apenas "é para inauguração, senhor", sem mais explicação. E recebia as pessoas com aquele olhar quieto e profundo que havia atravessado tantas manhãs de julho sem nunca deixar de ser o que era. A mulher de cabelo ruivo que havia fotografado os documentos veio. Trouxe 3 amigas. O casal mais velho que havia apertado a mão de Antônio veio. Ficaram a tarde toda, pediram o menu completo, tomaram o vinho que Rodrigo havia escolhido especialmente. E no final da tarde, quando o movimento havia dado uma pausa e o salão estava ainda cheio, mas mais quieto, Antônio foi até os azulejos do lado esquerdo. Ficou ali por um momento. Os dedos tocaram a cerâmica, a irregularidade, a imperfeição que tinha charme. Rodrigo veio do fundo da cozinha, avental, as mãos limpas, mas com a marca do trabalho do dia, e ficou ao lado do velho sem dizer nada. Ficaram os dois olhando para os azulejos. Ela ia gostar desse dia, disse Antônio. Disse Rodrigo. Silêncio. Obrigado, disse o velho, por ter reconhecido algo que ainda não era nome. Rodrigo olhou para ele. Via no peito do chefe aquela qualidade de comoção específica que não pede para ser grande. Fica quieta, densa, completa dentro do tórax, como pedra que aqueceu. Obrigado por ter me dado chá e jantar quando eu era Rodriguinho e não tinha nenhum dos dois. Antônio sorriu. O mesmo sorriso de 1987. Não idêntico. O tempo tinha posto nele rugas e reserva, mas da mesma família, com a mesma raiz. 6 meses depois, o Empório Estrela apareceu numa lista de estabelecimentos que haviam transformado a cena gastronômica de São Paulo no último ano. A matéria, publicada numa revista de grande circulação, descrevia o lugar como cozinha de memória e afeto, com técnica precisa e alma de casa de família. Vi uma foto de Rodrigo na cozinha e uma de Antônio na porta, de sobretudo, com os azulejos ao fundo.
A legenda da foto do velho dizia apenas Antônio Raimundo Estrela, fundador. Em casa, de volta. Marina Leal continuava vindo toda quinta-feira para o almoço. Havia começado a trazer clientes seus às vezes e ocasionalmente ficava depois do expediente bebendo aquele vinho do Alentejo que Rodrigo havia colocado no cardápio especialmente por causa dela, mesmo sem admitir abertamente. Fábio havia descoberto durante os 6 meses que gostava muito de gerenciar. Havia algo na organização de um lugar, no cuidado com os detalhes que fazem a experiência de quem chega a ser boa, que combinava com o tipo de pessoa que ele era. Havia se matriculado num curso de gestão de hospitalidade às noites. Antônio havia insistido em pagar. Fábio havia resistido. Antônio havia simplesmente dito, com aquela calma que encerrava discussões: "Você pediu demissão por causa de mim. Eu pago o curso." A história de Antônio continuou circulando, não com a intensidade do primeiro momento, mas com a persistência das histórias que tocam alguma coisa que as pessoas reconhecem como verdadeiro. Havia virado caso de estudo numa faculdade de Direito, citada por Marina numa aula sobre processo de transferência irregular. Havia virado uma das histórias que as pessoas contam para outras em reuniões de família quando querem dizer "o mundo tem gente boa ainda." E havia virado, também, a história que Rodrigo contava para os estagiários na cozinha quando eles perguntavam como ele havia chegado ali. "Quando eu tinha 10 anos, ele dizia, uma mulher me ensinou que você precisa cheirar o manjericão antes de usar, que a cozinha começa antes da cozinha e que quando um estranho chega com fome, você não pergunta se ele tem dinheiro. Você coloca o prato." Os estagiários ouviam. E Rodrigo concluía sempre da mesma forma, olhando para os azulejos do lado esquerdo que davam para o salão através da cozinha. Bondade genuína planta coisas em lugares que você nunca vai conhecer. Às vezes você descobre, décadas depois, que o que você plantou virou uma árvore. E às vezes a árvore cresce exatamente onde ela precisava crescer. Era uma quinta-feira de novembro. Antônio chegou ao Empório Estrela às 10 da manhã, antes da abertura, com a chave que tinha direito de ter. Fábio já estava lá, conferindo o salão, as toalhas de mesa, as flores brancas nos vasos. Cumprimentaram-se com a naturalidade de duas pessoas que dividem um propósito e que encontraram nessa divisão algo que se parece muito com família. Antônio foi até os azulejos, tirou do bolso interno do sobretudo. Aquele bolso que havia guardado documentos por anos, que havia guardado uma foto de Conceição por noites, que havia guardado a história de uma vida inteira, esperando o momento certo. Uma foto pequena. Era a foto de 1987. A inauguração. O champanhe barato, o vestido azul, o sorriso que o rosto não era grande o suficiente para conter. Com cuidado, Antônio colocou a foto em pé, encostada no azulejo do canto, o azulejo mais irregular de todos, aquele com a marca de fabricação na borda de baixo que Conceição havia escolhido especialmente porque havia algo naquela imperfeição específica que ela declarou ser a mais bela. Deu um passo para trás, olhou para a foto, para os azulejos, para o salão ainda vazio, que em 90 minutos estaria cheio de vozes e talheres e o cheiro do que Rodrigo estava começando a preparar na cozinha. Fábio ficou ao lado dele em silêncio. Era o tipo de silêncio que se oferece quando se entende que outra pessoa está num momento que pertence a ela e que o melhor presente é o espaço para estar nele plenamente. Antônio tocou levemente a beirada da foto com a ponta dos dedos. "Chegamos, Conceição", disse baixinho, "com atraso, mas chegamos." E o sol da manhã de novembro entrou pela janela do lado esquerdo, passou pelos azulejos irregulares e perfeitos e caiu exatamente sobre a foto da mulher de vestido azul, com buquê de flores e olhos brilhando para o mundo inteiro, como se soubesse onde devia estar. Família não é apenas quem te dá a vida. Família é quem aparece quando a vida te tudo. Família é quem olha para você e reconhece algo antes de saber o quê.
Família é quem pede demissão por princípio e pergunta se você precisa de um chefe. Família é quem não tem obrigação de ficar e fica. A bondade genuína nunca some. Ela fica guardada em azulejos que ninguém mandou trocar, em receitas escritas num caderno, em crianças que aprendem a cheirar manjericão e crescem para cozinhar com a alma de quem um dia foi alimentado por amor. E a riqueza mais verdadeira não é o que se acumula, é o que se planta. É o que, décadas depois, ainda está crescendo em lugares que você nem conhece, alimentando gente que não sabe seu nome, mas que carrega dentro de si um pedaço do que você escolheu ser.